A nossa conversa de hoje é sobre TDAH. Você sabe o que é isso? Olá mundo, eu sou a Marina, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre autismo, TDAH, transtornos de aprendizagem e mais questões relacionadas a isso. Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve agora no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai começar a falar de TDAH. Você não sabe o quanto isso tem sido pedido no meu perfil do Instagram, nas minhas redes sociais. Eu vou deixar todos aqui na descrição. 2 perfis de Instagram. Em um deles eu falo exclusivamente sobre autismo, que é o meu diagnóstico e o diagnóstico do meu filho mais novo. E quem tem TDAH aqui em casa é o meu filho mais velho. O TDAH, ele tem uma carga genética bem grande, assim como o autismo. A gente não tem ainda genes específicos, né, que se sabe onde é que ocorre essa mutação que gera o TDAH ou o autismo, porém sabe-se que esses genes eles são compartilháveis. Então a carga genética de uma família que tem TDAH, tem autismo, tem ansiedade e outros diversos transtornos, ela é muito comum de acontecer. Então pode acontecer de passar de geração. Às vezes uma criança tem TDAH e você vai procurar, um dos pais também tem TDAH, só não tem o diagnóstico, ou um avô, uma avó. Pela minha experiência, não tem erro. Sempre tem esse gene na sua família. O que é TDAH? Primeira coisa, a gente vai definir bem essa sigla, o que significa cada uma dessas letrinhas, porque eu ainda vejo algumas pessoas trocando, falando TDAH, e agora você não vai mais errar. TDAH significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Antigamente se falava DDA, distúrbio do déficit de atenção. Hoje em dia não tem mais essa distinção, não tem mais TDA também, transtorno do déficit de atenção apenas. Todos são TDAH, não existem as outras classificações. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no próximo vídeo dessa nossa série de vídeos sobre TDAH. Afinal de contas, o que é o TDAH? Bom, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, assim como o autismo, é uma coisa que se dá lá dentro do cérebro, são questões químicas cerebrais. Costuma aparecer seus sinais, os sintomas, as pessoas costumam começar a perceber na idade escolar, lá pelos 6 anos. Porque quando a criança está na educação infantil ou até quando ela não vai para a escola, o tempo de brincar livre é muito maior do que quando essa criança entra no ensino fundamental. Então, a partir do primeiro, segundo ano do fundamental é que começam os pais a perceberem essas questões. Isso é o que gera um desentendimento das pessoas acreditarem que o TDAH é um transtorno de aprendizagem. E não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porém, ele atrapalha demais, interfere demais nos estudos, interfere muito por conta da concentração, do foco, que são alguns sinais que a gente vai falar um pouco adiante. Essa confusão que as pessoas têm em relação ao TDAH também acaba causando alguns equívocos, como por exemplo, quando você informa a escola que você recebeu o diagnóstico dessa criança ou da pessoa, a primeira reação de muitas pessoas é assim, nossa, mas é tão inteligente, como que pode? Não tem nada a ver. A inteligência não tem direta conexão com o TDAH. A pessoa pode ter deficiência intelectual e TDAH associado, pode. Porém, a deficiência intelectual ela é um diagnóstico separado, assim como eu já falei nos vídeos sobre autismo. Quando a pessoa tem TDAH, ela pode sim ser uma pessoa muito inteligente. Por que é que aparece então na idade escolar? Por causa do aumento da demanda. Quando essa pessoa começa a ter muitos comandos, muitas atividades para gerenciar, muitas tarefas para gerenciar, a demanda dela aumenta, então ela começa a ter dificuldades nessa parte da concentração. Atividades muito longas, eu não consigo ficar por muito tempo nessa atividade, e é por isso que nessa fase é que começam as pessoas, os pais geralmente, a suspeitar que tem alguma coisa acontecendo com essa criança. TDAH acomete meninos e meninas, em diferentes proporções, em diferentes formas. Isso também vou falar num dos próximos vídeos da nossa série a respeito de cada tipo de TDAH. É uma condição tratável. A gente tem muitos estudos nessa área e atualmente existem tratamentos eficazes para que a pessoa tenha grande diminuição dos sintomas e que ela consiga ter uma vida plena, que ela aprenda as estratégias. A forma que você pode tratar o TDAH é com terapia, TCC, terapia cognitivo-comportamental, e medicação. As medicações para TDAH, elas são todas já testadas, são todas de eficácia excelente e não tem por que ficar com preconceito em relação a isso. Que ela vai atuar no lugar que ela precisa para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, que ela consiga trabalhar, que ela consiga se concentrar nos estudos. Como a gente já falou também,
é uma condição do neurodesenvolvimento. Então ela é tratável, porém ela não tem cura. Por conta disso, a gente vê ainda hoje em dia muitos adultos sofrendo com o que o TDAH traz para a vida, para a rotina, né? Então imagina, um adulto com TDAH no trabalho é bem complicado, ele pode se prejudicar muito se não tiver um tratamento adequado. Não só adultos, como também jovens, adolescentes, fase de escola, geralmente é na fase escolar mesmo que começam a aparecer os problemas, mas isso pode se estender até a terceira idade, se não tiver um tratamento, um olhar adequado. Agora vamos falar um pouquinho dos sinais. Eu vou dizer aqui só um resumo do que especificamente a gente consegue ver mais na cara e em breve, nos próximos vídeos dessa série, eu também trarei sinais na infância, sinais na fase da adolescência e na vida adulta. Então já se inscreve no canal e deixa seu joinha. Não esquece de ativar o sininho para não perder quando esse vídeo for postado. Os principais sinais que precisa apresentar uma pessoa para ser considerado TDAH é uma tríade. A atenção, né, o foco, a hiperatividade e a impulsividade. A pessoa que criou esse nome de déficit de atenção, ela não teve um feeling muito interessante para criar, porque dá a impressão de que déficit é que essa pessoa não tem atenção. Pelo contrário, a pessoa com TDAH, ela tem muita atenção, só que ela tem atenção em diversos pontos no mesmo tempo. Ela tem dificuldade para focar a sua atenção em uma coisa só, naquilo que é importante. Então, se eu tô aqui e tem um passarinho passando, eu vou prestar a mesma atenção na minha atividade, na atenção do passarinho que tá fazendo barulho ali. E isso é o que atrapalha no cotidiano, no desenvolvimento dos trabalhos dessa pessoa. Então ela tem essa dificuldade de separar o que é o outro som e dar o foco naquilo que é importante. A hiperatividade é o que a palavra diz mesmo. Agitação motora ou mental, não consegue parar de pensar, não consegue parar sentada, tá sempre batendo a perna, batendo a mão, tá sempre pulando, se mexendo. Crianças, principalmente, tendem a ser muito agitadas fisicamente. E assim, quando essas crianças, meninos principalmente, costumam ser mais agitados, ter mais a parte da hiperatividade ativa, que começam a dar esses sinais antes até das meninas. E a impulsividade é aquela pessoa que ela não consegue esperar a vez dela de falar, que antes dela ter a pergunta, ela já tá dando a resposta, que ela entra na conversa das outras pessoas sem esperar respeitar o tempo do outro, que ela, quando ela vê, ela já falou, quando ela vê, ela já fez. Então comete muitas situações por impulsividade, ela acaba cometendo erros, porque não deu tempo de raciocinar, ela não teve aquele tempo, não tem muito um filtro do que ela vai fazer e do que ela vai falar. Essa é a tríade do TDAH, então precisa ter essas características para ser considerado TDAH. Muitas vezes o TDAH pode vir acompanhado de ansiedade, depressão, insônia. Essas pessoas podem sofrer com muitas dessas comorbidades justamente por conta de não ter o tratamento adequado para conseguir se encaixar nessa rotina, nessa vida cotidiana que pede mais do que às vezes elas conseguem acompanhar. Outras coisas também que podem vir acompanhadas e que provavelmente o médico vai pedir avaliação é o TPAC, transtorno do processamento auditivo central. Não é um problema de audição, ouve-se bem, porém não consegue se interpretar o que está sendo dito. É muito comum ter associado o TPAC e o TDAH. Outro que também é bastante comum é o transtorno do processamento sensorial. O transtorno do processamento sensorial, ele diz muito mais respeito à parte sensível, de toque, dos sentidos da pessoa. Ele é um transtorno separado também, mas é bastante comum de aparecer junto com o TDAH. Uma pessoa que não gosta de pentear o cabelo, que não gosta de cair água na cabeça, ele pode também estar associado ao autismo. Quem trata o TPAC é a fonoaudióloga e o TPS, acredito que possivelmente é a TO, terapeuta ocupacional. Esse foi o vídeo de hoje, um breve resumo sobre o que é TDAH, e nas próximas semanas eu vou trazer mais vídeos entrando um pouco melhor em cada detalhe a respeito desse transtorno que acomete tantas pessoas no mundo e muita gente não sabe muito bem o que é. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha pra mim e se tiver alguma pergunta é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau! Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!